Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Gente, eu vou gravar um vídeo, que eu até já gravei, mas vou fazer um outro comentário, né, para vocês entenderem melhor. O texto de hoje está em São Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20, e São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Tá? Mas antes eu quero pedir a vocês a ajuda, para que vocês me ajudem a divulgar esse trabalho. Curta o vídeo até o final, escreve, né, ative o sininho, para que o YouTube reconheça o nosso trabalho. Tá beleza? O texto de hoje diz pelo seguinte: os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhe determinara. Ao vê-lo, prostaram-se diante dele, alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Olha, aqui é pelo seguinte, eu tenho observado bem isso aqui, que é uma ordem de Jesus, depois que ele ressuscita, ele vai, fala para os apóstolos, que vai lá para a montanha, que vai encontrar com ele. E lá ele vai dar essa ordem: olha, tudo me foi entregue, tudo está sobre mim. Então vocês vai, né, batiza as pessoas, faz com que todos se tornem discípulos e batiza. Então, ou seja, os apóstolos recebem uma ordem, tá? Eles recebem uma ordem para fazer isso, eles são ordenados a fazer isso. Então, ou seja, todo aquele que são batizados nas águas e larga esse batismo de Jesus é pagão, tá? É tudo pagão. Então, só é batizado quem é batizado no batismo de Jesus Cristo. Porque a autoridade de João, ela termina ali ao encontrar e cumprir aquilo que ele vem cumprir quando ele encontra com Jesus. Tá? Termina ali. O João era uma preparação, veio para isso. Agora, Jesus não, é o Filho de Deus. Então, todos que não obedecem isso se torna pagão. Porque lá em São Marcos capítulo 16, versículo 16, lá disse: é preciso acreditar no Evangelho e ser batizado. Então não basta eu acreditar em tudo que está aqui dentro e desfazendo desse batismo de Jesus. Então, se eu não acreditar nesse batismo de Jesus, nada está feito. Tudo será desfeito, tá? A minha crença é em vão, não vale nada. Então, toda a igreja, para prevalecer de pé, é preciso acreditar, ser evangelizado, acreditar no Evangelho e ser batizado nesse batismo de Jesus, ordenado pelos apóstolos. Não tem como eu chegar a Jesus, até Jesus, se não seguir essa ordem apostólica que Jesus acaba de dar para eles. Então eles são a direção de Jesus, os apóstolos. Todo aquele para chegar até Jesus tem que seguir a igreja que Jesus deixa aos cuidados dos apóstolos. Os apóstolos ficou para guiar nós nesse caminho, tá? Então os apóstolos ficou a serviço de Jesus para ensinar nós isso aqui, ó, tá? Ensinar nós se tornar discípulos.
Veja só. Primeiro, você recebe um batismo de uma pessoa que não foi ordenado a batizar. O batismo não serve de nada. Porque a pessoa ordenado é aquele ordenado pelos apóstolos que Jesus deixou a esse serviço. Então, eu preciso estudar e ser ordenado, receber essa ordem do bispo, a imposição das mãos do bispo, para me poder batizar e fazer casamento. Ou seja, eu preciso ser um padre ordenado. Eu posso trabalhar com o evangelho porque eu estudei, tá? Fui crismado e fiz os estudos que o padre pediu. Eu posso trabalhar com o evangelho, mas não posso batizar e não posso fazer casamento. Eu não tenho essa ordem. Então eu preciso ser ordenado a isso se eu quiser estar fazendo esse serviço. Caso contrário, se eu inventar batizar alguém, o batismo não vale nada. Não vale de nada, tá? Então o batismo para valer tem que ser pessoas ordenadas pelos apóstolos. Quem são os apóstolos? Os bispos, que estão no lugar deles hoje. Precisa receber essa ordem para poder estar diante desse serviço, tá? A Igreja de Jesus, ela tem uma sucessão de lá de Cristo até hoje. Não tem como pular isso aí. É uma sucessão. Sai um, entra outro. De Jesus até hoje que está o Papa Francisco. Tá? Já são 266 que já se passaram por essa ordem aí. Tá? Um ordenando o outro até os dias de hoje. Então os padres são ordenados a estar diante dessa tarefa. Tá? Fazendo esse batismo. Caso contrário, você vai receber um batismo que não vale nada, você se torna pagão, tá? Você pode mergulhar no rio, na barragem, enfim, no mar, pode aonde for. Mas se não for uma pessoa ordenado pelos apóstolos, não vale nada o seu batismo, tá? Não vale nada. É preciso ser batizado nesse batismo que Jesus ordena os apóstolos. Como eles são ordenados a estar diante desse serviço, eles foram ordenando as pessoas até hoje. E segue essa ordem que Jesus deu para eles. Ensina a observar tudo quanto eu vos ensinei. Olha aí. Então eles foram ensinados, foram ordenados a estar diante dessa tarefa. Por isso, o batismo que você recebe para valer tem que ser recebido de pessoas ordenadas para estar diante dessa tarefa. Caso contrário, você continua pagão. Né? Você precisa estudar isso aqui, prestar assunto direitinho, que o que estão fazendo hoje com isso aqui é massa de manobra. Tá? As pessoas estão usando a Bíblia e fazendo tudo errado. Viu, gente? A Igreja de Cristo está aqui dentro, aqui, detalhada, de cor e decorado. E outra coisa, isso aqui só serve para a Igreja de Cristo. Ela não serve para outra crença. Só serve para a igreja que Jesus deixou. Tá? Isso aqui, ó, é para guiar os cristãos no caminho de Cristo, o qual ele ordenou os apóstolos, ao qual eu estou te mostrando essa ordem aí, depois de Jesus ressuscitado. Amém, gente? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Deus abençoe a todos. Um abraço para vocês.